E até agora a festa de Cristo Rei, em novembro, desde outubro do ano passado, o Papa Bento XVI havia colocado para nós o ano da fé. E a fidelidade, é preciso a gente entender isso, né? A fidelidade apoia-se na fé, porque a palavra fidelidade tem a sua raiz em fide, que é fé. Só é fiel, só pode ser fiel aquele que acredita, aquele que tem fé. A fidelidade não é fruto de um esforço meramente humano, não é só o empenho. Nós podemos e temos que nos empenhar com a evangelização, com as coisas, com o ministério que Deus nos confiou. Temos que ser pessoas responsáveis, sobretudo. Mas é preciso entender que só é possível viver a fidelidade quando você acredita. Por exemplo, se você está em um casamento, como eu sou casado, tenho 3 filhos, quando que um casamento consegue viver a fidelidade? Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza. Quando que é possível viver a fidelidade? Se você acredita no amor, se você acredita que há amor ali, senão a fidelidade fica prejudicada, corre riscos. Sempre que falta a fé, sempre que se deixa de crer, então a fidelidade corre riscos sérios. E é importante que nesse ano da fé, a nossa fé seja uma fé alicerçada, não uma fé apenas de empolgação, uma fé de momento, uma fé que depende de uma ou outra situação, uma fé que é alicerçada primeiro na doutrina da igreja, uma fé doutrinal, dogmática, teológica, mas também uma fé, eu partilhava sobre isso lá em Bauru também, uma fé que nos leva a uma experiência de Deus, porque quando você faz a experiência de fé, você fica marcado por essa experiência. Então a sua fé, ela te deixa marcas. A fé não é algo simplesmente abstrato, que nós recebemos como um conjunto de teorias, de lógicas. Existe um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Espírito. Parece que isso é um conjunto de teorias. Não. Esse que é Pai, que é Filho, que é Espírito, que nos deu a mãe de Jesus por mãe. Essa fé que nós temos é algo que pode ser palpável, tocável, experienciável. E quando nós fazemos uma experiência de fé, então a nossa vida fica marcada. E aquele que fez uma experiência de fé não pode voltar atrás. Então quando você vê alguém que está deixando o grupo de jovens, o grupo de oração, a comunidade, a igreja, e fala, deixou a igreja, ele agora está em outra denominação, pode ter certeza, essa pessoa não estava consolidada a sua fé. Quando o censo 2010 apontou que cerca de quase 10% dos católicos do Brasil deixaram de ser católicos, e daí disseram, a igreja perdeu mais 10% de fiéis, ou seja, de infiéis. O que eles deixaram de viver foi a fidelidade. Fidelidade àquilo que acreditava, ou porque talvez eles nunca acreditaram. Quando nós acreditamos em algo, se você acredita no seu sonho, ou no sonho de Deus, se você acredita na profecia, na promessa, e você é fiel, Deus realiza as promessas dele e não volta atrás. Mas a mim e a você cabe a fidelidade. O fruto da fidelidade, quando a gente fala de evangelização, o fruto da fidelidade é uma grande colheita. Então, enfim, se vocês forem fiéis, viverem a fidelidade ao chamado, ao carisma, sustentados numa fé sólida, que não depende só de experiências sensitivas, mas uma fé amadurecida, eu tenho certeza que esse trabalho que hoje vocês fazem com líderes jovens, e não só jovens, mas líderes de forma geral, com servos, a fidelidade de vocês vai gerar muitos frutos. E amanhã, quando a igreja solicitar novos líderes, esses líderes já estarão formados, porque vocês não serão líderes amanhã, vocês já se tornam líderes hoje pela fidelidade de vocês. Enfim, quando eu tinha 14 anos e eu vivi uma experiência muito profunda de Deus, eu lembro de um rapaz que passou perto de mim. Eu estava indo para uma vigília. Ele passou perto de mim, eram umas 10h30 da noite, e ele me abraçou e disse, Deus tem um plano na sua vida, e se você for dócil, Deus vai realizar esses planos com muita pressa, com muita urgência. Eu não tinha noção do que ele estava falando. Comigo também estava um grupo de jovens,
E ele disse isso para mim e repetiu isso para cada um dos que estavam comigo. Infelizmente, alguns não conseguiram se manter fiéis e não viram os planos de Deus se realizando. Eu e mais alguns, por graça de Deus, mas por fidelidade, vimos esses planos se realizando. Então, hoje, se eu sirvo a Deus e Deus me colocou nessa condição que estou hoje, não é por merecimento meu, e se há algum merecimento, único é por um desejo de fidelidade, de me manter fiel. O resto é pura graça de Deus. Eu queria repetir isso para vocês hoje. Deus está interessado em vocês e tem um plano para realizar na vida de cada um de vocês. Deus decidiu salvar a humanidade, escolhendo cada um de vocês que estão aqui. Sejam fiéis à família de vocês, sejam fiéis e os amigos de vocês, sejam fiéis e esta cidade e essa diocese vai colher os frutos da sua fidelidade, ou seja, vai ser salva. Deus pode salvar uma cidade inteira por causa de um único homem, de uma única mulher que permanece fiel. Seja fiel e você vai ver Deus fazendo as coisas na sua vida. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês nunca esqueçam desse amor misericordioso de Jesus que nos escolheu quando a gente não merecia. A fidelidade agora dele que foi. Tem a cruz desse lado? Não. Mas essa cruz que você sabe muito bem, a fidelidade dele foi ao extremo da cruz. Não abandone no meio do caminho. Não fique pelo meio do caminho. Deus espera de você e de mim a nossa fidelidade até o final. E a gente se encontra no Congresso Estadual e depois de modo definitivo no céu, na eternidade. Porque só os fiéis vão viver